Olá amigos, está começando mais uma edição do nosso Papo de Rádio aqui pela internet. Hoje eu tenho o prazer de receber Antônio Carlos de Souza Antoniazzi, o Antoniazzi que começou em 1958 a trabalhar aqui em São João da Boa Vista, no serviço de alto-falantes sanjoanense. E depois foi trabalhar na Rádio Difusora e posteriormente na Rádio Piratininga. Antônio Carlos Antoniazzi, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no Papo de Rádio. Obrigado, Magalhães, pelo convite e um alô e um abraço aos internautas. Conta pra gente, inicialmente, essa sua experiência, né? Sua primeira experiência no rádio, que foi no serviço de alto-falantes sanjoanense, que era concorrente da Rádio Difusora ZYJ6, lá nos anos 50. Sim, era concorrente realmente. A Rádio Piratininga, então Rádio Difusora, o alcance dela era limitado também, né? E o serviço de alto-falantes, ele tinha aí cerca de 8 ou 10 cornetas, né? Na cidade, nas praças, né? Praça Coronel Joaquim José, Praça Armando Salles de Oliveira, lá na Praça José Pires, o Largo das Palmeiras, ali na Rua Ademar de Barros, sobre o mercado municipal. Mas a concorrência não era com relação a esse alcance, a concorrência era no comércio, a busca dos comerciais no comércio, né? Havia realmente uma concorrência nessa época. E como era a programação do serviço de alto-falantes sanjoanense, já que tinha um alcance limitado? O serviço de alto-falantes, ele tinha até o horário limitado, né? Das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite. E o gerente, ele era de propriedade do Joaquim Davi, irmão do Monsenhor Antônio Davi. O gerente era o Joaquim Vaz de Lima Filho. E nós ali tínhamos o comércio, né? Com propagandas e tocávamos as músicas e tal. E eram colocados nas praças, porque na época havia um movimento grande nas praças em São João da Boa Vista. Hoje existem outro tipo de passeio, né? Antigamente o serviço de alto-falantes fazia a trilha sonora para o footing ali na Praça da Matriz, na Praça Joaquim José. O pessoal passeando ali e tal, e nós com as nossas músicas ali para esse público. E o que é que você fazia no serviço de alto-falantes, já que você era uma criança, você tinha 12 anos? 12 anos, eu era operador de som. Nós estamos falando aqui de 1958, 57, 58, né? E eu era operador de som. Eu trabalhava ali como operador de som. As instalações eram no fundo, ali nos fundos depois veio à frente uma construção grande. Nós tivemos ali a livraria católica, né, ao lado da Igreja Catedral, e nesse sobrado que existia lá nos fundos desse terreno, ao fundo da livraria católica, era uma construção na parte baixa, as instalações da gráfica Cidade de São João. E nos altos havia a residência do padre, do pároco ali da Igreja Catedral, então da Igreja Matriz, né? E nos altos, em uma sala, nós tínhamos ali instalados os estúdios do SAFS, Serviço de Alto-Falante Sanjoanense. Essa atividade no alto-falante, ou no serviço de alto-falantes, é evidente que me levou a ter um contato com o pessoal que também trabalhava lá na então Rádio Difusora. E fui fazer um teste, lá estava o Celso Sanseverino. Celso Sanseverino era irmão do Lázaro Sanseverino, que trabalhou conosco lá, como eu disse, no serviço de alto-falante sanjoanense. O Celso Sanseverino, ele era lá locutor, então na Rádio Difusora. Ele fazia um repórter que tinha 4 ou 5 edições por dia de noticiário local, nacional, internacional, um vozeirão e tal. E o Celso é que estava coordenando o teste para a admissão de novas vozes no rádio para o radioteatro. E eu fiz lá um teste, à época, num diálogo com a Cirlei Rink, que já estava trabalhando na radiodifusora naqueles programas de radioteatro. O Ito Amorim, Benedito Geraldo Cardoso Amorim, que então era o gerente
da então Radiodifusora, depois Rádio Piratininga, ele escrevia também textos para novelas, né? E tinha lá, inclusive, semanalmente, uma história que começava e terminava, não era uma novela de capítulos ou desenrolando como um novelo, que é o princípio da novela, né? Então, era uma história que tinha o início e terminava no mesmo dia. Chamava-se A Sombra do Mistério. Aliás, nós tivemos aqui a ideia de recriar essa vinheta, né? Vamos ouvir. A Difusora ZYJ6 apresenta A Sombra do Mistério. Ok. Certo. E ficou mais ou menos parecido com o que era da época? Realmente, ali era o seguinte, nós não tínhamos uma gravação como essa que você fez e colocou aqui. Nós tínhamos toda semana a história se repetia para a abertura do programa, né? O Roberto Modena, que era um dos atores, né, o radioatores, né, ele abria a porta do estúdio, batia com aquela pancada violenta. Enquanto isso, na técnica de som, o Wilson Coelho, que era o sonoplasta, né, colocava lá um ruído de um vento muito forte e tal. E ao mesmo tempo em que a porta era batida, aquele ruído tremendo, a Orminda Castelo de Carvalho, cujo nome artístico era Mara Sueli, e dava um berro de um susto, um grito e tal. Então essa era a abertura, realmente. Grito parecido com esse da vinheta? Muito parecido, muito parecido. Eu tive até a impressão que era o da oportunidade, mas não era, porque ela era ao vivo em cada capítulo ou em cada apresentação de A Sombra do Mistério. Então, A Sombra do Mistério, todas as vezes que era apresentada às sextas-feiras, a abertura era feita ao vivo. Ao vivo. Nós não tínhamos ainda esse recurso de gravações, pelo menos aqui na Radiodifusora. Nós estamos falando de 1959, né? Antoniazzi, e havia, além do radioteatro, as radionovelas que o Ito Amorim escrevia. Também o Ito Amorim, ele dizia, essa da Sombra do Mistério eram histórias que tinham seu início e seu término. Eram apresentadas todas as sextas-feiras à noite, né? Agora, também o Ito Amorim, ele escrevia novelas com temas específicos, por exemplo, para o Dia das Mães. Então ele escrevia uma história e era feito também, não aquela história de continua no próximo capítulo, eram histórias que tinham seu início e seu término, tal. Então, em datas especiais, como o Dia das Mães, Natal, o Ito Amorim também fazia isso no tempo, quando a emissora começou a receber outros equipamentos, nós passamos inclusive a fazer através de gravações, aqueles gravadores antigos, o Akai, né, de rolos de fita, né? Então, as histórias escritas, né, aí nessa oportunidade nós já fazíamos gravação. A Difusora funcionava em que local? A rádio chegou a funcionar no teatro? Ela começou no teatro? Olha, eu conheci a Radiodifusora, não trabalhei nessa época, mas eu conheci a Radiodifusora ali na Praça Armando Salles de Oliveira, pouco abaixo onde hoje está ali o edifício do Bradesco, né, primeira agência do Bradesco aqui em São Paulo, aquele edifício grande ali, né? Um pouco abaixo ali eram os estúdios da antiga Radiodifusora. Ela funcionou um tempo no teatro. E também. Depois nós passamos para o Teatro Municipal. No tempo ali na Praça Armando Salles de Oliveira, a rádio nós tínhamos o auditório, né? Então ali nós tínhamos programas sertanejos. O compadre Fica-Fica já apresentava programas? O Fica-Fica trabalhava naquela período. Oportunidade ali, auxiliando o Faísca. Faísca é que comandava os programas sertanejos na rádio. E o Fica-Fica fazia em apresentações do Faísca, naquele auditório ali da Praça Armando Salles de Oliveira, um palhaço, né?
muito ligado assim mais ao aspecto sertanejo da história, né? Tanto que depois ele continuou assim também, quando comandando o próprio programa dele na Rádio Piratininga e já naquele auditório lá no Teatro Municipal. Como era o elenco da Rádio Difusora ZYJ6 nos tempos do Teatro Municipal? Olha, no Teatro De Municipal... quem você se lembra? Olha, eu entrei através do gerente, o Benedito Geraldo Cardoso Amorim, o Itamorim. Mas nós tínhamos ali o compadre Fica-Fica, que dividia esse horário sertanejo com um outro cidadão que tinha até uma dupla de viola. Me foge nesta oportunidade o nome dele. Mas tudo bem. Mas o comando depois do sertanejo era com o compadre Fica-Fica. Nós tínhamos a Orminda Cassiano de Carvalho, Mara Sueli, era o nome artístico dela. Dividia na parte da manhã um programa com receitas, músicas e outras coisas, inclusive pedidos feitos por carta, com o Walter Heder. Ela dividia esse programa Ouça o que Quiser. Depois nós tínhamos o Jornal Falado com o Hélio Corrêa Fonseca. O Hélio Corrêa Fonseca, que era o produtor e apresentador do Jornal Falado. Hoje, na Rádio Piratininga, Rotativa no Ar. E na parte da tarde nós tínhamos alguns programas também que vinham de São Paulo em gravações, em fitas, que eram divididos entre apresentação local, ao vivo, ou então em gravações que nós recebíamos de São Paulo, inclusive novelas. E à tarde nós voltava o compadre Fica-Fica com o Terra Sempre Terra, pela manhã, Manhãs na Roça. E à tarde, Terra Sempre Terra. Nós tínhamos depois a transmissão obrigatória da Voz do Brasil, né? A Voz do Brasil. E à noite nós tínhamos o Antônio Cipriano Marques, o Antônio Marcos, com o Boate 970. Aos domingos, nós não tínhamos esse programa do compadre Fica-Fica, o Terra Sempre Terra, mas ele tinha à noite um programa ao vivo nesse auditório. Então eram convidados os elementos que tinham aquelas duplas sertanejas, tal, e havia um público que comparecia nesse programa ali. Era um programa ao vivo apresentado pelo compadre Fica-Fica, onde ele se vestia também às vezes de palhaço ali e tal. E nós passávamos então esse programa. Antes nós tínhamos um outro programa do Walter Heder também. O Walter, naquela época do iê, aquela animosidade da juventude. O Roberto Carlos. Só que começando a carreira. Pouco antes até de Roberto Antes do Carlos. Roberto, 58. Antes do Roberto, isso, 60, 61 por aí. O Walter, revoltado com aquelas músicas jovens e tal, ele criou um programa chamado Música para Gente Grande Ouvir. Olha a profundidade. Música para gente grande ouvir. Ele não se conformava com a vinda deste novo ritmo da juventude e tal. Esse era o Walter Heder, né? E você é autor do livro Rádio Piratininga de São João da Boa Vista, de 1959 a 1973, Casos e Causos. Antes de nós entrarmos aqui nos causos, como é que foi a transformação de radiodifusora ZYJ6 para Rádio Piratininga de São João da Boa Vista? A Rádio Piratininga de São Paulo, ela era uma rede com 36 emissoras. Essa rádio foi adquirida, eu não sei de que forma e como foi, pelo senhor Miguel Leuze. Miguel Leuze era um homem ligado ao rádio, tanto quanto foi ligado ao rádio o seu concunhado Leonel Brizola, que era o dono da Rádio Mairink Veiga, no Rio de Janeiro. Então Miguel Leuze tinha já essa ligação com pessoas que trabalhavam com o rádio. E ele era o proprietário dessa rede Piratininga de rádios, que eram 36 emissoras
no interior, a Piratininga em São Paulo, né? E 36 no interior de São Paulo. E a radiodifusora, então, foi adquirida por essa rede, pelo Miguel Leuze, né? E passou, então, a compor esta rede Piratininga de rádios na época, uma das maiores no país naquela oportunidade, né? Naquele tempo, naquela época, né? Falemos agora sobre os causos da ZYJ6, na antiga radiodifusora. O locutor Kleber Marcondes, numa exposição de animais, hoje chamada de IAPIC, mas naquele tempo chamada de exposição de animais, com a presença do governador do estado de São Paulo, Lucas Garcês. O Kleber eu não o conheci pessoalmente. E este fato, eu inseri no meu livro, porque ele veio passando pelas pessoas que o conheceram, depois outras pessoas. Hoje é a PIC, no passado eles se chamavam simplesmente de exposição de animais, né? E realmente era só animal bovino, tal, não é hoje com esses shows todos que apresentavam. Na época era só uma simples exposição, mas havia e ocorria, né, anualmente a visita do governador do estado ou do secretário da Agricultura, alguém ligado à natureza daquela exposição. E num dos anos de da década de 50, esteve o governador do estado, Lucas Nogueira Garcês. E no início, a rádio lá presente, né, para transmitir e registrar, né, a presença do governador do estado, quando veio essa pérola aí que passou de boca em boca e conversa em conversa, chegou até quando eu estive na rádio, na época de 58, que tendo início lá no desfile dos animais, com a presença do governador, o Kleber disse, né, e tem início desta oportunidade, neste momento, o desfile dos animais. Segue à frente Sua Excelência o governador do estado, Lucas Nogueira Garcês. Passou. Pegou e ficou esse registro, né? É do Kleber também a história de 1 minuto de silêncio? Sim. Também é outra... Não é lenda, não. Isso é fato real que aconteceu. Um jogo na Sociedade Esportiva São Joanense, havia falecido lá naquele dia, um domingo, a partida de futebol seria transmitida, mas havia falecido uma pessoa conhecida na cidade e houve o registro e a informação ao juiz que antes de iniciar a partida se posicionou lá com os jogadores para 1 minuto de silêncio em respeito ao falecido, né? Foi quando o Kleber e o juiz deu início à partida, apitou o início da partida, o Kleber disse, né, tem início nesse instante a partida pois acabamos de ouvir 1 minuto de silêncio. Né? Acabamos de ouvir 1 minuto de silêncio, tem início a partida nesse instante. Essa foi do Kleber e veio passando também de boca em boca essa conversa que realmente ocorreu, né? Antoniazzi, e essa história da equipe de esportes da Rádio Piratininga ir ao Maracanã transmitir o jogo entre Santos e Milan? Naquele ano... Em 63. Naquele ano foram realizadas 2 partidas pelo Mundial de Futebol. E o Santos com o Milan... Aquele timaço do Santos do Pelé, né? Exato, o Santos lá no Maracanã. E ocorreu, a Piratininga foi transmitir esse jogo. A equipe na oportunidade era formada pelo Rogério Pose, né? O Tulu. E como comentarista nós tínhamos tanto o Severiano Palomo, que era o Silveira Neto, e tínhamos o Batista Teixeira. O Batista Teixeira não foi ao Rio, não. Mas nós fizemos, a Piratininga transmitiu a primeira partida, como o resultado ensejou uma segunda partida, eles ficaram lá pelo Rio de Janeiro e fizemos essa transmissão do Maracanã para a cidade de São João da Boa Vista, de Santos e Milan. As novas instalações da Rádio Piratininga, a partir da década de 70, ali para o ano de 72, 73, na Praça Roque Fiore 18B, próximo ao Grupo Escolar
Coronel Joaquim José. Você trabalhou ali. Como era a equipe daquele tempo e o que você fazia na Rádio Piratininga naquela época, Antoniazzi? A Rádio Piratininga, ocorreu uma visita aqui a São João da Boa Vista. Essas compras de emissoras, até na época as pessoas, não era só emissora de rádio, qualquer coisa, às vezes a pessoa comprava e nem sabia onde se localizava, onde ficava a cidade. E o senhor Miguel Leus, que era o dono da emissora, né, ele veio a São João da Boa Vista, verificou as instalações que nós estávamos ali sobre o Teatro Municipal e entendeu de que nós deveríamos ter melhores instalações. Então foram construídos ali na Praça Roque Fiore, já existia uma garagem, né, um espaço maior lá, então foram ali construídos os estúdios, a nossa discoteca, havia uma acomodação boa para o escritório e para a gerência, e então ocorreu a mudança das instalações da rádio difusora, aí já como Piratininga, né, lá para esse local. E na Piratininga você era o editor do Rotativa no Ar. Então, você tinha um jeito todo peculiar, né, de buscar as notícias que não eram fáceis de se obter naquele período. Não havia internet, não havia nenhuma tecnologia avançada, apenas o rádio. Eu, por razões até que não há necessidade de serem mencionadas aqui, fui incumbido de elaborar todo o material jornalístico, de jornal mesmo, né, de informações da Rádio Piratininga. Na época, eu me lembro, noticiário local, eu ia buscar na delegacia de polícia com uma pessoa, com outra tal, mas nós tínhamos um noticiário internacional e um noticiário nacional, que era a famosa Gillette Press. Chamávamos de Gillette Press. O que era Gillette Press? Recortar jornal. Recortar o jornal. Comprava lá os jornais de São Paulo, recortava as notícias e essas notícias eram lidas lá no noticiário nacional e internacional. Tem até uma passagem interessante, que um dos nossos colegas, um dia apresentando lá o jornal, no corpo da notícia recortável estava lá, né, conforme foto ao lado, né, e foi lido. Você está lendo o noticiário, né, tal, e ele falou, e conforme foto ao lado. Essas são coisas que aconteciam. Mas quando nós fomos para lá, e eu assumi a responsabilidade pelo noticiário da Rádio Piratininga, local, nacional, internacional, eu passei a adotar, junto com o Reinaldo Ferreira, um outro sistema. Nós gravávamos o noticiário das emissoras de rádio de São Paulo e do Rio, noticiário nacional e internacional, olhávamos os jornais, né, de São Paulo, o que estava no jornal não ia para o ar nos nossos programas, no nosso noticiário. Eram notícias que já estavam no jornal. Então isso acontecia com o noticiário nacional e internacional, eram notícias que não seria lido naquele dia no jornal. E o noticiário local, eu tinha o Pérez Castelhano, que era vereador, ele trazia o noticiário da Prefeitura Municipal, o noticiário relativo à Câmara Municipal, e eu buscava também o noticiário junto à Delegacia de Polícia. Então fazia o noticiário local dentro desse esquema. Antoniazzi, os bailes de carnaval eram transmitidos pelo rádio nesse tempo aí, na década de 70, e há histórias muito engraçadas também que você presenciou. Qual que você poderia revelar para a gente aqui? Nesta época, o carnaval, em São João da Boa Vista, nós tínhamos a Sociedade Esportiva São Joanense, o Centro Recreativo São Joanense, o Palmeiras Futebol Clube e o Rosário Futebol Clube. Nós saímos aí no comércio, conseguíamos os patrocinadores e nos dividíamos. Eu, Joaquim Vaz de Lima Filho, Sebastião Dalarme, Nelson da Silva Brandão e outros. E fazíamos um rodízio, né? E íamos então para esses clubes. O Clube Recreativo Luiz Gama e transmitíamos esses bailes. Antes, né, evidente, nós também transmitíamos o baile ali a partir
do palanque, que era armado ali de frente ao Grupo Escolar Coronel Joaquim José. Nós tínhamos o carnaval de rua, né? E nós fazíamos essas transmissões ali, e depois íamos, cada um dentro da escala que nós fazíamos, né? Cada um para um dos clubes para a transmissão, com entrevistas, né? Não era transmitir o ruído só, não. Entrevistávamos as pessoas, os foliões e tal. Naquele tempo não era, eu vou usar até o termo bagunça, não era uma bagunça, era uma bagunça mais organizada, né? Tanto de rua como nos clubes. Mas também transmitíamos outros bailes quando vinham orquestras famosas aqui na Sociedade Esportiva São Joanense. Nós tivemos aí um Pótio, uma orquestra famosa na época, né? Então nós transmitíamos também esses bailes. Há uma passagem que você me contou clubes. Antes de nós gravarmos, nós começamos aqui o nosso bate-papo, você havia me dito que o Lázaro Procópio, sim, numa transmissão de desfile de escolas de samba, cometeu uma gafe. O Lázaro Procópio, meu grande amigo Lázaro Procópio, nós estávamos numa transmissão do carnaval ali na Praça Joaquim José, de frente ao Grupo Coronel Joaquim José, no palanque, aguardando ali a passagem das escolas de samba. Naquela abertura, conversamos, entrevista uma pessoa, outra pessoa tal, e o Lázaro Procópio estava ali também o microfone, passei e aí Lázaro, tal, o seu comentário. Eu falei, então, Antoniazzi, ouvintes, dentro de alguns instantes terá início aqui o desfile das escolas de samba. Com certeza, na abertura estará a cargo do Tiro de Guerra 44. Ele já se misturou ali, o desfile de 7 de setembro com o desfile das escolas de 24 samba. de junho também, né? Essa história eu coloco nesse meu livro sobre casos e causas, porque é um fato realmente que aconteceu, interessante, eu estava presente e presenciei, né? Outros eu contei, como eu disse aqui, por ouvir falar, contarem, né? Antoniazzi, muitíssimo obrigado. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no nosso Papo de Rádio. Valeu, Magalhães. Muito obrigado. Um abraço aos internautas. Um abraço para você. Até a próxima edição do nosso Papo de Rádio.